Paulo, boa tarde. Paulo Malvado. Bem-vindo a esse bate-papo. Agradeço a sua gentileza de abrir a agenda para esse bate-papo a todo mundo que acompanha o meu trabalho, acompanha o Cinecultura, sabe um pouco da minha história. Você é uma pessoa que mais do que nunca conhece esse bate-papo. Cris, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você. Uma coisa gostosa, né, da gente ser dessa cidade é que a gente passa a vida juntos, né? Então a gente se conhece muito jovem e nós vamos acompanhando a trajetória uns dos outros e ficando felizes, né? Então eu acompanhei a vida inteira a sua trajetória, suas produções e admiro muito você, né? Você é uma pessoa muito expressiva, comunicativa, de uma comunicação fácil, de um sorriso largo. Eu fico felicíssimo de bater papo contigo. Por falar em história, acompanhar a tua história também, Paulo. Lendo aqui, até vou apresentar para quem está acompanhando a gente. O Paulo ele é mestre em antropologia social e doutor em saúde pública pela USP, professor e pesquisador do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, membro do corpo permanente de docentes de programa de mestrado e doutorado em saúde coletiva, e além de ser vice-coordenador do mestrado profissional de saúde coletiva. Pesquisador do Núcleo de Etnografias Urbanas, membro do Comitê de Educação em Direitos Humanos da Unifaat, tem experiência em pesquisas nas áreas de antropologia, com ênfase em antropologia urbana e de saúde coletiva, dos temas de violência, drogas, direitos humanos, desigualdade social, cidades, conflitos e ciclos de vida. Que coisa linda ler isso, e é um motivo de orgulho a gente ter a oportunidade de ter esse bate-papo com você e falar desse projeto Teia Colaborativa que você traz aqui para nós. Primeiro, eu quero falar de todo esse teu trabalho, Paula, a experiência de vida, que é algo impressionante. Como você falou, Cris, eu não sou um pesquisador que fica sentado numa sala, eu vivo o dia a dia. Eu acho falar um pouco, eu quero começar contando um pouco essa história do seu de estudos e o que você traz dessa realidade que muito de nós ainda a gente imagina, vivencia um pouco, mas não tem ideia do que é, Paulo. Então, antropologia é uma ciência, Cris, que a gente conhece o mundo vivendo o mundo, né? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, nós passamos semanas, meses, dias inteiros com as pessoas com as quais nós pesquisamos, né? Então, é algo muito vivido, né? Não é uma coisa que fica em livros, em teorias, mas é algo que a gente realmente experimenta. A gente costuma dizer que é um exercício de sair do nosso lugar comum para se aproximar daquele que é diferente da gente, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu tive uma seleção para trabalhar, isso era 1996, com meninos e meninas de rua. Na época tinham muitos, né? Não era a Cracolândia a grande questão no centro de São Paulo, mas sim a questão de crianças que viviam nas ruas. E ali eu tinha 19 anos de idade. Então, aquilo mudou minha vida para sempre, né? Essa primeira experiência, a gente já fala de 25 anos fazendo pesquisas como antropólogo, mudou minha vida porque quando eu me aproximei dessas crianças e adolescentes, eu acessei toda humanidade, toda inteligência, toda dor, né? E aí isso mexe com a gente, mexe com o entendimento que a gente tem, né? Da sociedade que nós vivemos, né, do Brasil, que constantemente a gente tem essas situações é, é, de conflito, de desigualdade muito forte, mas também da nossa humanidade, né? Nós somos diferentes e muito próximos também, né? Então, assim, é um pouco isso. Depois desse trabalho com meninos e meninas de rua, eu fiz pesquisa com famílias de internos da FEBEM. Depois eu fui buscar, e eu trabalhava nesse período como educador de rua também lá em São Paulo. Aí depois, no mestrado, eu fui procurar ver as ONGs que atuavam com arte e cultura para prevenção com esses jovens. Quando eu terminei o mestrado, eu vim para Atibaia e fui coordenador de ações comunitárias da prefeitura. E aí nós iniciamos uma política muito pioneira, né? Atibaia foi um dos primeiros municípios do Brasil a ter uma política para a juventude, era algo muito novo.
e nós tivemos orçamento participativo jovem, oficinas de cidadania, tem muitas coisas que estão aí materializadas, as pistas de skate, tantas coisas, né? E eu acho que nesse momento também das oficinas de cidadania nasceram muitas organizações naquele período que eu vejo que até hoje estão aí, sabe, Cris? Eu acho interessante ver como as coisas às vezes é, parecem que não tem uma continuidade, mas tem, né? Os incentivadores da consciência jovem do Paulo do Rap lá de Caetetuba, a Simbiose, muitas jovens lideranças é, também estavam começando os seus projetos naquele momento, né? Bom, depois eu fiz pesquisa também na Cracolândia, e eu fiz mais diversas pesquisas, não vou aqui me alongar, mas hoje eu sou pesquisador da London School, é, que é uma escola muito tradicional da Inglaterra, que estuda projetos de desenvolvimento, particularmente para procurar saídas para situações de desigualdade, de pobreza, e eu coordeno uma pesquisa qualitativa em 6 países do mundo, e um deles é o Brasil, em que a gente procura ver assim, oportunidades de vida para jovens que vivem em situação de vulnerabilidade. Como está o nosso jovem na sociedade hoje, Paulo? O jovem, ele é respeitado, ele é assistido, é executado todo aquele direito que é colocado em Constituição para o jovem ou não? É interessante, né, você perguntar isso, porque os jovens, a juventude, ela provoca a sociedade, porque sempre traz uma irreverência, uma novidade, um comportamento novo, né, um modo de viver as coisas. Então, assim, eu acho que uma parcela da sociedade tem um certo medo misturado com fascínio. Todo mundo quer permanecer jovem, mas ao mesmo tempo, às vezes, sente uma insegurança de que essa novidade que a juventude traz pode romper com a ordem. E é engraçado isso, porque todo mundo foi jovem e todo mundo passou por essas coisas. Então é curioso. Mas eu acho que muitas vezes assim a resposta é não. Muitas vezes a sociedade e o poder público veem a juventude como um problema, não como uma solução. E eu acho que a gente tem passado por uma transição muito forte, Cris. Né? Eu acho que a Covid-19, né, ela vem, é um vírus, é um fenômeno natural, mas que mostra toda a fragilidade do nosso sistema atual. Acho que o mundo está passando por uma mudança muito grande e acho que os jovens estão precisando do nosso apoio. Os jovens estão precisando que a gente diga para eles que nós estamos juntos e que tem um caminho para todos nós. Talvez ele seja um caminho diferente do que era dito. Olha, você vai ter uma vida assim, 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 vai ser tudo, né, uma trajetória linear que vai te levar à família, ao emprego. E eu acho que talvez a gente precise de mais solidariedade, novas formas econômicas, novas formas de vida nas cidades. Agora, eu acho que os adultos têm que se responsabilizar por acolher essa juventude e compartilhar que a vida é assim, que a vida tem altos e baixos e que nós estamos juntos. E, Paulo, e o projeto Teia Colaborativa? Qual é essa novidade que tem você, Paulo Malvasi, Vitor Carvalho, Magda Venâncio? Com certeza deve ter entrado mais gente aí nesse projeto tão interessante que fala da questão do desenvolvimento sustentável das cidades. Conta um pouco para nós o que é a teia colaborativa e como nós podemos contribuir com essa teia e participar dela. Olha, Cris, em primeiro lugar, a teia, ela é de todos. Nós é que tecemos a teia, né, dos projetos. A ideia assim, abrir um campo para as pessoas que têm afinidade com a ideia de que o nosso modelo de representação política ele está decadente, né? De que o poder público ainda tem um papel muito importante para a gestão daquilo que diz respeito a todos, né? Desde educação, saúde, gestão da água, é, do ambiente, né? Das ruas, da circulação, da mobilidade, né? Do transporte, tantas coisas que a gente tem que cuidar com zelo, né? Com responsabilidade,
Então, a teia, na verdade, ela surge de um grupo de pessoas que percebeu que pode fazer um pouco mais, né? Era 2018, eu senti que eu estava um pouco triste, essa é a palavra, com os rumos que eu estava vendo, né? Que a gente vê nos últimos anos, há muitos anos, na verdade, né? O país ele seguir e a falta de perspectiva. E eu decidi chamar, né, o que eu pensei. Eu falei, olha, então eu moro em Atibaia, eu sou responsável por essa cidade que eu moro. Quais são as pessoas que eu mais confio que entendem das áreas de políticas que eu conheço também? Qual a pessoa da área de educação que eu acho que tem uma contribuição original e que eu gostaria de conversar? Qual a pessoa da área de cultura? Né? Então, qual a pessoa da área da saúde e qual a pessoa da área do meio ambiente? Vejam, são muitas as pessoas. Eu fiz uma escolha muito afetiva, porque eu poderia chamar muitas pessoas. Mas naquele momento eu chamei Magda Venâncio, né? Rita Bergo, Paulo Rodrigues, que é da CSA Atibaia, e Vitor Carvalho, e nós começamos a conversar. Hoje tem muito mais pessoas envolvidas. Hoje nós somos mais de 30. E eu acho que nessas 2 semanas que nós soltamos na rede, com página no Facebook, com ações, com programações, assim, eu acho que já são muito mais pessoas. Então, esse grupo, na verdade, ele é apenas um conselho. Ele ajuda a organizar, a sistematizar e está se colocando para a sociedade para representar aqueles que se afinam com esse projeto, né? Agora, a ideia na verdade, a gente apresentar para a sociedade um projeto para a cidade de Atibaia e debater isso publicamente. Então, nós optamos por essa via de um mandato coletivo, nessas eleições, apresentar um mandato coletivo para colocar todo esse debate na sociedade. Primeiro, será que a gente deve personalizar assim, a política? Será que a representação numa Câmara não deve ter um papel mais coletivo, mais colegiado, né, para a gente poder. Individual, né? Porque daí a gente pode ter mais autonomia com relação ao poder executivo. A ideia não é que a vereança ela faça, né, trocas com o poder executivo, mas sim que ela fiscalize e que ela procure trazer a vontade do povo para que o executivo ele possa fazer assim as políticas acontecerem na prática. Agora Igualar, veja, assim, igualar o meu voto, o indivíduo com o político, porque o político, em certos momentos, que ele ainda é usado, né? Ele se criou uma imagem em torno do político que ele só está lá devido ao nosso voto. Se não tiver o nosso voto, também não está lá, né, Paulo? Então, essa forma de relacionamento com a política mais saudável, não dessa forma tão, acho, punk que muita gente segue, né? eu acho que tem muitos equívocos, né, no modo que a gente tem visto, desde políticos se transformar, né, em, em, em personalidades que encarnam. Na verdade, o que é né, o que deveria ser um político que a gente defende? Ele é um servidor. Ele tá se dispondo a cumprir uma tarefa. Ele não é o chefe, né? O chefe assim, é como você disse, né? Por mais que tenham, que na prática ainda não aconteça assim, as pessoas só chegam até um cargo eletivo porque são votadas. Então, o dono desse lugar é o povo, não a pessoa, né? Então, Exatamente. a gente quer colocar essa discussão e já se apresentar isso num formato novo, original, diferente, né? E com um grupo que é maravilhoso, Cris. Esse grupo, essas pessoas são incríveis mesmo. E como que vai acontecer isso? Vão ser reuniões, vão se formar núcleos? Como que a Isso. gente começa a trazer essa proposta? Porque isso é novo, Paulo. Isso é Sim, muito novo. E eu sim. acho que não só para o jovem, mas também para uma pessoa de meia idade que sempre teve uma visão tão diferente ao seu entorno, de tudo aquilo que te atende, que te serve.
como vai ser praticado, como que vai ser esse projeto, como a internet é participativa disso, os encontros presenciais, inicialmente agora a gente tem essa questão do isolamento, como que vai ser elaborado isso? Então, nós fechamos o planejamento para o ano no dia 29 de fevereiro. Tem até umas fotos lá na página do Facebook dessa reunião. Quem quiser entrar, entra lá na página da Teia Colaborativa. Mas nós tínhamos programado 5 cursos das 5 áreas de políticas públicas que nós representamos. Não cursos, na verdade, encontros para construir junto com pessoas que também têm conhecimento nessas diversas áreas. Então, a gente, o primeiro encontro seria dia 25 de abril, o segundo 23 de maio, nós teríamos 2 em junho. Com a Covid-19, o que nós estamos fazendo agora? Estudando as melhores tecnologias para começar a fazer esse processo de construção conjunta, porque é exatamente isso. A ideia é que a gente use metodologias, o que a gente chama de metodologias ativas, que é disparar questões para o público que está participando, trazer as suas contribuições. E aí nós vamos sistematizando isso, e esse vai ser o programa apresentado pela Teia Colaborativa nas eleições. A gente está no momento, Paulo, em questão de se falar, quando se fala em política pública, a política está muito assim efervescente ultimamente para todos, né? E tudo se tornou proposta política. Isso é um projeto desde 2018 e não é uma proposta política. É bom deixar bem claro para as pessoas que a ideia da Teia Colaborativa não tem vínculo político algum. É discutir política pública para todos, independente de qual partido, quem você representa ou qualquer outra coisa. Acho que é muito bom a gente fomentar para as pessoas conseguirem entender, porque ultimamente está tudo tão dividido entre direita e esquerda que as pessoas acham que todas as ações caminham para algum desses lados, né, Paulo? Assim, eu vou tecer alguns comentários com relação a isso. Primeiro, assim, ideologia não apresenta respostas práticas para as coisas, né? Então, a gente tem nos últimos anos, a política ela ficou muito enviesada, né? Então, parece uma guerra entre 2 polos, e isso é uma ilusão enorme, do meu ponto de vista, né? Então, o que a gente pode dizer, né? Pessoas que se consideram mais à esquerda, elas são pessoas que procuram, tem uma ênfase na questão, olha, precisa diminuir a desigualdade, nós precisamos, de algum modo, ter um apoio do poder público para situações que a sociedade precisa de uma regulação e de um suporte. As pessoas mais à direita defendendo mais o livre mercado. E aí você tem tendências extremas, como é aquela do autoritarismo que a gente encontra, né, em diferentes governos na história do mundo. A Teia Colaborativa, se nós pudéssemos, Cris, se fosse permitido pela lei, né, nós sairmos como coletivo e sem a mediação de um partido, como acontece em algumas cidades da França, assim, ela seria uma escolha muito interessante, né? Sem dúvida nenhuma. Seria um modo da gente apresentar representações que fossem genuínas de movimento social mesmo. O Vitor Carvalho conheceu isso lá na França quando ele esteve lá, e ele sempre comenta com a gente. Só que a legislação brasileira não permite isso. Tá? Então, na legislação brasileira, para disputa para a Câmara Municipal, você precisa ter um nome e você precisa estar em um partido. Daí eu acho que são essas questões que se colocam, como é que a gente vai fazer diferente numa estrutura que é a mesma. E eu acho que esse é o desafio que a gente convida assim, as pessoas. A novidade é você abrir, né, assim, um processo que já é participativo desde o início, com muita transparência e com um conselho de cidadãos. Na verdade, esse conselho, essas 5 pessoas, né, Magda, Vitor, eu, Paulo Rodrigues da CSA e Vitor Carvalho, nós seremos um conselho.
Então, são muito mais pessoas para receber as informações dos cidadãos de um modo geral, e são tarefas diferentes. Então, assim, um de nós vai ter essa tarefa de estar na Câmara representando todo o movimento. Mas a nossa Legal, ideia, ótimo. né, assim, é fazer algo com muita comunicação. Então, né, o tempo todo, ter toda semana comunicação com as pessoas, muito aberto, e que as pessoas tenham clareza disso, que ele é um processo novo em que cada um de nós tem uma tarefa. Mas a teia, como a própria ideia diz, a teia colaborativa, nela para ser muito mais ampla. Veja, Cris, uma coisa muito importante. O fim da teia não é vencer as eleições, não é, né? Na verdade, isso é um caminho que é parte de algo que deve estar junto, né? A nossa presença na Câmara deve estar junto, com uma relação muito forte com a sociedade, com os diferentes setores da sociedade. Não vai existir transformação por políticos. A transformação ela vai acontecer por novos modos de organização da sociedade como um todo. É nisso que a gente acredita, né? Legal. E como que faz essa pessoa participar dessa teia? Como que eu posso fazer um convite? Como que a gente pode chamar as pessoas para conhecerem antes de tudo? Porque isso é uma inovação. Muita gente não acha a curiosidade desse momento, antes de tudo, é entender todo isso, porque ele não é nada complexo e é muito participativo para todos, de cada um, cada indivíduo, né? Como que vai ser feito? Como que a pessoa pode participar? Como ela pode chegar até vocês? Ele é um processo, né? Nós estamos agora nas redes, isso faz 2 semanas. Qual que é a proposta que a gente tem hoje nesse momento? Esses encontros em que a gente vai desenhar a cidade do nosso. E, Paulo, como as pessoas podem participar da teia colaborativa? De que forma que elas podem chegar até a teia? Então, nós abrimos há 2 semanas as páginas na rede. Muitas pessoas já têm participado dos encontros prévios e a partir de agora vai se ampliar muito, né? Então, a nossa proposta são esses encontros para discutir áreas de políticas públicas, meio ambiente, produção de alimentos, saúde mental, saúde pública, educação, cultura. Então, a gente vai abrir esses encontros. Se nós estivermos na situação de isolamento ou distanciamento, nós vamos buscar uma tecnologia online, né? Então, essa participação ela vai se dando no caminho, sabe, Cris? A gente acredita muito. Até aqui foi sempre assim, cada um participa de acordo também com a sua disponibilidade, com seu interesse, assim, assim, esse formato ele é um formato muito vivo. É por esse motivo que ele precisa desse conselho, né, desse conselho e de um monte de voluntários. A gente já tem muitos voluntários. Por exemplo, toda essa construção das nossas páginas, ela é feita por um grupo de voluntários da área de comunicação, né? Legal. Então, a gente já tem esses 5 membros, mas nos nossos encontros até aqui, já participaram todo mais de 30 pessoas. E a ideia com os cursos é alcançar pelo menos 300 pessoas, vejam, 300 pessoas diretamente construtoras do plano do projeto do mandato. Então, isso aí, para além dessas 300 pessoas, tem mais centenas de pessoas que vão querer participar. Ai, Paulo, eu quero conversar com vocês e fazer uma entrevista e fazer uma live. Olha, eu quero ajudar nisso. Legal. Olha, não, eu quero ajudar numa campanha, né? A TEI, assim, ajuda a gente a organizar uma campanha. Então, tem uma liberdade grande, porque a ideia não é que ninguém tenha que se moldar ao nosso projeto. O que nós estamos oferecendo são 5 pessoas bastante maduras, bastante experientes, que os seus projetos têm resultados muito concretos, né? Cada um de nós tem projetos com resultados muito concretos, para a gente poder assessorar esse movimento que é coletivo. Muito legal, Paulo. Fico feliz de a gente ter um movimento desse acontecendo em Atibaia.
que isso com certeza se espalhe para esse Brasil todo. E acho que é bom passar, antes de tudo, para quem está assistindo a gente, acessa a fanpage. A fanpage acho que é o nosso primeiro canal de contato, correto, Paulo? Sim. Sim, é o Acesse a primeiro. fanpage, é o primeiro. Daí por diante, para a gente começar a construir essa rede, uma rede do bem, de alguma forma, a gente poder escutar todos, entender todos, e não seguir um critério único, mas, antes de tudo, a gente construir os critérios em conjunto, né, Paulo? Isso é participação. Eu entendo que a participação é fundamental nesse projeto de todos, e para a gente ter conseguir olhar para o futuro melhor, até para a nossa política, quanto para nossas necessidades individuais de cada uma, porque as coisas estão muito difíceis, né, Paulo? Acho que a gente tem que Sim. mudar, está no momento disso, né? Olha, Cris, eu acho que essas iniciativas, elas são hoje indispensáveis, é por isso que a gente está aqui, sabe? Eu acho que todos os membros desse conselho são pessoas realizadas, né? Ninguém está vendo esse processo como um processo de realização profissional. A gente teve um chamado para responsabilidade exatamente por ter uma avaliação, uma leitura muito parecida com a sua. O mundo está passando por uma profunda transformação e nós estamos precisando de iniciativas, de novas propostas. Se a gente for imaginar assim, o nosso sonho, vão ter pessoas que vão atuar como representantes, mas como servidores, né? Então, todo o processo, né? E agora a gente tem a tecnologia, né, Cris? Eu acho que hoje é muito mais possível você ter uma participação muito maior das pessoas, né? Então, e tudo isso é muito novo, então a gente está se aprendendo e construindo junto. Acho que nesses tempos de crise como essa que a gente vive, né, eles são, né, assim, os momentos em que nascem as novas criações, os novos modos, né, da gente se organizar e de construir, procurar construir, né, um destino melhor para as próximas gerações, para a nossa e para as próximas gerações. Paulo, muito, muito obrigado por esse bate-papo. Colocando aqui embaixo, para quem quiser, a gente está facinho aqui, ó, o endereço bonitinho da Teia Colaborativa. Acessa. No primeiro encontro presencial após Covid, faço questão de gravar uma matéria com todos vocês, para abrir uma roda de bate-papo, de discussão em cima disso, que acho que a gente só vence as dificuldades com informação. Sem informação a gente não chega a lugar nenhum, né, Paulo? É isso, Cris, é isso. Então, né, assim, esse trabalho também do jornalista, do comunicador social, ele é tão importante, né? É assim, gente, é convidar vocês mesmo a confiarem em quem produz informação, né? Porque a gente tem muita desinformação, isso gera, a gente gasta muita assim, energia com coisas que não estão gerando benefício para nós. E eu acho que a Covid-19, com todas as coisas ruins que a gente está passando nesse momento, acho que ela nos dá um puxão de orelha. Assim, vamos pensar no que realmente importa? Vamos cuidar do amor, da solidariedade, do trabalho, da responsabilidade, né? Vamos colocar, né, o foco nisso? Então, esse é o chamado que a Teia Colaborativa atendeu e que convida todos vocês a virem junto com a gente. Gratidão, Paulo. Muito Ei, obrigado. Cris, obrigado, foi muito bom. Continua aí que eu só vou parar a gravação, tá?